Essa é a primeira mensagem que fala, nós vamos estar pregando sobre a campanha dos 40 dias de oração, e nessa noite a palavra é o Deus que abre portas automaticamente. Amém? Diga assim: o Deus que abre portas automaticamente. Ok? O texto se encontra em Atos capítulo 12, por favor, verso 9. Então, saindo, vamos começar no verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Diga para o seu irmão: guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava por apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia, e 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Diga: então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça, sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saiu e seguia, e não sabendo o que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes de uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Diga: abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante um anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, pouco nomeado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Diga: oravam. Quando ele bateu no postículo do portão, veio uma criada chamada Ruth ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia a afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre os que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado, não achando, submetendo-se a sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E depois, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? Pai, tua palavra lida, depois de adorarmos o Senhor, depois de intercedermos nessa noite, e te pedimos que saiamos daqui com a tua palavra cheia do nosso coração. Desejamos ser alimentados e alicerçados por ela, e que o Senhor começou a fazer no começo desse culto, o Senhor possa terminar no nosso coração, e que possamos ir para casa cheios da tua presença, e também cheios de esperança, e também cheios da certeza de que o Senhor ouve as orações do teu povo e da tua igreja. Nós pedimos porque desejamos o melhor do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, esse texto relata o momento em que Pedro foi tirado da prisão. Relata também o momento em que ele passou por portas e as portas de ferro automaticamente se abriram. Existem muitos problemas que acontecem nas nossas vidas, que muitas vezes nós acabamos não enxergando a solução que Deus tem para elas. Nem todas as coisas ruins que acontecem conosco nos levarão a um final ruim. Mas se entendermos o propósito de Deus, existem coisas negativas que acontecem na nossa vida, que o final é nos levar para um fim de graça e de bênção de Deus. Há situações que passamos na vida, que Deus muitas vezes quer nos ensinar a sermos dependentes e também entender que há um propósito dele em nos ensinar através das adversidades da vida. Quantas vezes na sua vida você procurou uma saída, uma brecha, e muitas vezes você se perguntou: o que eu vou fazer agora? E muitas vezes você se perguntou: o que vai ser da minha vida agora? E muitas vezes você se perguntou, ou você se declarou: vai ser o meu fim, está tudo acabado, não há mais o que fazer, não há como resolver isso. As lutas foram tão grandes, talvez, na sua vida, os problemas foram tão terríveis, que muitas vezes ele tirou a esperança e tirou a oportunidade de entender que aquilo que muitas vezes aos nossos olhos são impossíveis, para Deus não é. E aquilo que muitas vezes nós julgamos ser impossível, nós podemos entender que há um meio de reverter todas as coisas. E se nós entendermos esse princípio nessa noite, nós vamos sair daqui com 99% dos nossos problemas já resolvidos. Essa era a situação do apóstolo Pedro. Pedro, no capítulo de Atos 12, diz que houve uma grande perseguição a ele. E a Bíblia diz que ele foi encarcerado e ele foi colocado em uma prisão. E eu quero que você entenda que a Bíblia diz que ele estava guardado. Olha o que diz a palavra de Deus. Ela diz que ele estava guardado. Mas quando nós olhamos, nós falamos: mas guardado de quem? Guardado da turba que queria destruí-lo ou matá-lo? Então ele foi colocado com pelo menos 16 soldados ao seu redor, à sua guarda. Enquanto ele estava ali, a palavra declara, ele estava guardado, ele estava protegido, ele estava preservado da morte. Há alguns momentos da nossa vida que nós vamos enfrentar situações e vamos passar por situações que aos nossos olhos parecem que é o fim. Mas se nós entendermos do ponto de vista de Deus, que há situações que Deus nos coloca para nos guardar, para nos preservar, para nos proteger, para nos ensinar, para nos permitir entender algo que está acima dos olhos, daquilo que os olhos humanos podem ver. Irmãos, Deus é o especialista em tirar a graça do meio do caos. Deus é o especialista em tirar um milagre no meio da desgraça. Deus é o especialista em tirar algo de tão notável e tão bom de algo tão ruim e tão tenebroso. Talvez você já tenha experimentado isto na sua vida. Talvez você experimentou num momento da sua vida algo tão catastrófico, tão destruidor, um caos terrível, e que você não entendeu. Mas quando nós olhamos para aquilo que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28,
sabemos que todas as coisas, diga para o seu irmão, todas as coisas. Se nós entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, preste atenção, daqueles, é somente daqueles, é somente para aqueles que confiam em Deus. O que significa que num momento tão difícil da sua vida, ou num momento tão bom da sua vida, nessas duas circunstâncias, a única coisa que se espera de você é que você confie em Deus, e confiar em Deus é o que fará toda a diferença. Quem crê nisso, glorifica o Senhor. A palavra de Deus diz que Herodes já havia matado alguns, ele tinha matado Tiago, e a Bíblia diz que Pedro estava guardado. Como Herodes viu que os judeus se agradaram da morte de Tiago, resolveu então matar Pedro. E a Bíblia diz que Pedro estava guardado. O que Pedro estava fazendo no cárcere? Porque Pedro foi levado ao cárcere, Deus precisava protegê-lo naquele momento. Nem sempre uma situação tão ruim é definitiva na nossa vida. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que os soldados pensavam que, imagine, quem poderia passar por 16 soldados? Quem poderia chegar até Pedro e tocar em Pedro com 16 soldados? A Bíblia diz que Deus usou a guarda herodiana, e a própria guarda protegeu Pedro. A Bíblia diz guardado. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós não entendemos, e precisamos entendê-la nessa noite, segundo aquilo que diz a palavra de Deus. Quando tudo parecer que está dando errado na sua vida, quando tudo parecer que está um caos na sua vida, a única coisa que vai fazer toda a mudança é: confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. E agradeça a Deus por Ele estar te guardando, agradeça a Deus por Ele estar te preservando, agradeça a Deus por Ele estar te protegendo. Olha só o que acontece, queridos. Muitas vezes, eu não sei se você já passou por isso, mas eu sempre uso a seguinte expressão: quando a gente vai atender uma pessoa e ela sofreu um acidente, veja só, ela sofreu um acidente, nós muitas vezes focamos aquilo que aconteceu, nós focamos a ferida, a quebra do braço, nós focamos o amassar do carro, nós focamos o pneu furado, mas nós nos esquecemos de focar e agradecer por aquilo que não aconteceu. Quem está entendendo? Porque é normal nós focarmos aquilo que é negativo, nossas inclinações são para ver aquilo que é negativo. Na igreja é assim também, nós só conseguimos enxergar o que é negativo, nós não conseguimos ver aquilo que o Espírito Santo está fazendo, nós não conseguimos mensurar e nem ter ideia daquilo que o Espírito Santo está fazendo. E muitas vezes o inimigo nos faz ver somente aquilo que os nossos olhos podem ver, e nós esquecemos de agradecer por aquilo que não aconteceu, nós esquecemos de agradecer por aquilo que o Senhor, daquilo que o Senhor nos preservou, daquilo que o Senhor nos protegeu. Então nós precisamos tranquilizar a nossa alma em todas as circunstâncias, nós precisamos tranquilizar o nosso espírito em todas as circunstâncias, porque Deus sempre está protegendo aqueles que o amam. Deus sempre está protegendo.
você está guardado, você está protegido. A Bíblia diz que quando você está na mão, Mateus capítulo 10, que você está na mão do Pai. Eu não sei se você consegue entender a mão de Deus. Eu não vou falar sobre isso, não, vou chorar. Será que você consegue compreender o que é estar na mão de Deus? Isso é intimidade. Você compreende quando a Bíblia diz assim: da mão do Pai ninguém pode tirar? Você consegue entender o que 1 João diz, que o maligno não pode lhe tocar? Você consegue compreender o que é estar sendo guardado por Deus? Você consegue compreender que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a espada, nem os perigos, nada pode nos separar do amor de Deus. Você sabe o que é isso? Porque quando nós entendemos que nós estamos na mão de Deus, a primeira coisa que os olhos conseguem ver é o tamanho da sua mão. A primeira coisa que nós conseguimos visualizar é a pequenez da nossa fé, para entendermos que nós estamos numa mão pequena. E quando nós entendemos o que a Bíblia diz, que nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o que significa é que você está guardado, se você confia nele. O que significa é que você está protegido, se você confia nele. O que significa é que da mão do Pai ninguém pode, e quando a Bíblia diz ninguém pode, é ninguém mesmo. E ela diz: nem principado, nem potestade, nem o diabo pode tocar em você. Eu quero dizer para você com autoridade nessa noite, porque o nosso Pai nos ensinou, o nosso Deus nos ensinou, e Jesus Cristo nos ensinou a exercer a autoridade que foi nos dado. Queridos, nós estamos aqui como representantes de Cristo na terra. Nós estamos aqui para exercer a mesma autoridade que Jesus exerceu. E esta autoridade exercida através do poder da oração. Essa autoridade é exercida através da sua vida, vivendo como Cristo viveu na terra. E se você viver como Cristo viveu na terra, nada pode abalar você. Nada, nada, nada. Queridos, presta atenção. Já parou para pensar quantas vezes Deus está guardando você e você reclamando de Deus? O carro quebra e você diz: porcaria. O ônibus atrasa e você diz: que miséria. Mas Deus diz: fique calmo, eu estou te guardando em todas as circunstâncias. Presta atenção, se Deus te deixar, você não vive muito tempo. Presta atenção nisso. Aceite o fato de que Deus é poderoso para guardar. Aceite o fato de que Deus é poderoso para sustentar. Mas aceite o fato que Deus só sustenta aqueles que creem verdadeiramente nele. Querido, o salmista diz no Salmo 91, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus não é mentiroso, a palavra não é mentirosa, e a palavra é clara. O Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe que você tem um anjo? Se você é filho de Deus, você tem um anjo. Presta atenção. O texto bíblico que nós lemos diz assim: e pensaram que era o anjo de Pedro.
Se os cristãos primitivos entendiam que Pedro tinha um anjo, então nós temos um anjo que nos guarda, correto ou não? Ou você acha que esses anjos transicionam ou transitam? Irmãos, nós temos uma proteção e uma guarda de Deus. Se os seus olhos pudessem ver o que está atrás de mim agora, se os seus olhos pudessem contemplar o que está atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda, se os seus olhos espirituais pudessem ver, talvez alguns aqui assustariam nessa noite. E digo para você uma coisa muito grande, queridos, essa é a proteção que eu e você tem. A Bíblia está aqui declarando: aos seus anjos dará ordem. Os anjos são dele e a ordem é dele, mas estão ao nosso serviço para nos proteger, para nos guardar. E a pergunta que eu faço para você é: guardar para quê? Para que você quer ser guardado? Eu garanto uma coisa para você: Deus não vai te guardar no pecado, não vai. Deus não vai te guardar na profanação, não vai. Deus não vai te guardar na rebeldia, não vai. Deus não vai te guardar distante dele, não vai. Porque a palavra de Deus diz que a nossa segurança é no centro da vontade dele, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pedro tinha um anjo. Você também tem pelo menos um anjo. Há momentos na minha vida que eu digo assim: Senhor, está muito difícil, as batalhas estão grandes. Senhor, em nome de Jesus, reforça os seus anjos ao meu redor, traga uma proteção maior contra todas as investidas do inimigo. E a Bíblia diz isso, que você pede a Deus e tudo que você liga na terra, ligado no céu, tudo que você desliga na terra é desligado no céu. Queridos, tudo isso daqui para dizer para você da importância da oração. Tudo isso que eu estou dizendo para você, o que muda, o que altera, o que diferencia é a oração. E a oração em dois sentidos: é a sua oração e a oração da igreja. Presta atenção. Verso 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia Pedro estava guardado no cárcere, mas olha o que está acontecendo hoje. Havia muita maledicência por parte da igreja. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia muita dúvida da igreja. A Bíblia diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Diga para o seu irmão: incessante significa, diga para o seu irmão, significa contínua. Diga: sem interrupção. Se eu pedir para que você comece hoje comigo a orar agora, e nós vamos até amanhã, às 6 horas da manhã, quando muitos de nós vamos trabalhar. Quantos de vocês estão dispostos a ficar aqui a noite inteira orando comigo? A Bíblia diz que era oração sem interrupção. A Bíblia diz que havia uma situação no reino. Havia uma situação que envolvia a igreja. Havia uma situação que envolvia um dos líderes da igreja. Há algo que nós precisamos entender. Machucou você, machucou a mim. Bateu em você, bateu em mim. Fez você sofrer, me fez sofrer.
Isto é o sentimento que Deus quer que a igreja tenha. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um padece, todos padecem. Quando uns se alegram, todos se alegram. Quando um é exaltado, todos os outros são exaltados. Por isso que a Bíblia diz: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Deus espera que eu e você sejamos de fato igreja. E o que é ser igreja? Talvez igreja se pareça muito com aquilo que a igreja primitiva viveu, mas muito pouco com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Queridos, a palavra de Deus diz que a igreja estava reunida em oração. Deixa eu te explicar uma coisa. Quantos de nós não nos reunimos para orar, nem na nossa casa? E nós estamos agora começando a campanha dos 40 dias de jejum e oração. E nós esperamos que a igreja entre num planejamento, num programa de 40 dias, incessante de oração e jejum. E eu sei que muitos aqui não vão fazer. E eu quero aqui dizer para você, querido, que eu não estou aqui para acusá-lo. Não estou aqui para ferir seu coração. Eu não estou aqui para fazer você sair daqui mal. Eu não estou aqui para ofender você e nem fazer com que você seja destruído. Mas eu estou aqui para desafiar você. Eu estou aqui nessa noite para mostrar para você que igreja é diferente. A Bíblia diz que a igreja estava orando. Detalhe: quem não era igreja não estava orando. Mas a Bíblia diz que a igreja estava orando. Nós estamos começando a campanha dos 40 dias de jejum e oração. Então a palavra é: nós vamos entrar nessa campanha. Se entrarmos, somos igreja. Quem não entrar, não é igreja. Eu não estou aqui para te ofender. Ou nós fazemos tudo junto, ou não fazemos. Ou somos igreja de fato e de verdade, porque a Bíblia diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E eu não estou pedindo que a igreja ore só por mim, eu estou dizendo que a igreja ore por aquilo que nós estamos determinando aqui. Nós estamos determinando que Deus vai trazer uma graça e vai abençoar a nossa cidade e vai abençoar o nosso Brasil. Eu não estou pedindo aqui que você ore para que eu troque de carro. Eu não estou pedindo que você ore para que eu faça uma viagem. Eu estou pedindo para você que é igreja, interceda, incessante, orando sem cessar, envolvido nesta campanha, fazendo jejuns, acompanhando, fazendo a leitura do devocional. Imagine a unidade que isso vai gerar no reino. E eu sei que eu estou mexendo em algo muito sério aqui. Imagine o que isso vai gerar no reino. Aquele que nunca leu uma palavra durante o dia, quantos de nós passamos dias e dias sem ler a palavra e vamos ler domingo à noite? E eu estou pedindo aqui aos irmãos o seguinte: vamos ser igreja nesses 40 dias, porque depois nós seremos igreja para sempre. Eu estou pedindo, irmãos, vamos entrar nisso. Irmãos, em nome de Jesus, veja o que está acontecendo. Deus quer abrir as portas automaticamente. Você já está guardado, se você crê. Nós estamos dizendo, irmãos, vamos viver de fato igreja, porque a igreja orava.
Eu estou dizendo, olha, abra mão um pouquinho do seu tempo. Eu estou dizendo para você, eu não estou pedindo para você vir aqui para a igreja para ficar orando 24 horas. Eu estou pedindo para você, irmãos, o que você faz na sexta-feira à noite? 10 horas da noite. Você não pode separar 2 horas para estar aqui na vigília. Você não pode estar aqui como você nunca veio. Tem gente que nunca veio na alvorada. Você não pode vir para a alvorada das 6 às 8, esses 40 dias. Pastor, eu não sei orar. Claro, nem eu sei. Espírito Santo é que ora por mim. Mas queridos, eu creio que Deus quer fazer algo novo. Deus quer começar algo novo. E eu quero que você entenda que Ele quer que eu e você seja essa igreja. A igreja que ora. A igreja estava orando. E sabe o que aconteceu? Pedro foi liberto. Irmãos, nós estamos orando por vidas que estão aprisionadas nessa cidade, vidas que estão destruídas nessa cidade, famílias que estão destruídas. Nós estamos orando, Senhor, nós não aguentamos mais, nós não queremos mais o reino do inimigo crescendo e se multiplicando, nós queremos o Teu reino se estendendo nessa terra e nessa cidade. Eu quero convidá-lo. Samara falou sobre vários tópicos da oração. A Bíblia diz assim, que Pedro foi preso com correntes e soldados dos lados. Quando Herodes foi decidir o guarda de Pedro, ele levou em conta o que Pedro estava fazendo. Pedro era uma pessoa diferente. Pedro estava dando um trabalho. A Bíblia diz que ele estava lá, e Pedro estava guardado. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Irmãos, como é que você está pronto para morrer na mão de um rei e você dorme? Você tem uma conta para pagar no outro dia, você não consegue dormir. Você tem uma situação para enfrentar no outro dia, você não consegue dormir às vezes. Mas como que Pedro dormia no meio dos soldados? Diga para o seu irmão, segurança. Diga paz. Pergunta para o seu irmão, será que não é isso que você precisa? Diga para o seu irmão, oração pode produzir isso. Pedro agora descansava, mas a igreja orava. Ininterruptamente, sem parar. Nós vamos fazer o relógio das 24 horas aqui. Nós vamos ter o 7 de setembro, o dia todo para orar aqui. Nós vamos ter o dia do perdão, que é o Yom Kippur. Nós temos as nossas vigílias de oração que estão cheias da presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos orando da saída das cidades, e agora sexta-feira nós vamos orar de frente com a prefeitura, e você precisa vir para cá, porque nós precisamos de você. Nós queremos enviá-lo com autoridade, nós queremos orar na frente da Câmara Municipal, nós queremos orar na frente da prefeitura, nós queremos orar na frente do hospital, nós queremos orar na frente da AMAI, nós queremos orar na praça central da cidade, nós queremos editar um decreto de vida nessa cidade. Isso é simples. Isso é simples. É simples. É só o que Deus espera de mim e de você, que eu e você seja esta igreja. Gente, não precisa de palavras para convencer. Se nós formos obedientes, a palavra de Deus diz, então saindo os anjos foram conduzindo Pedro. Irmãos, os anjos conduzindo Pedro. Você imagina, enquanto nós começamos a orar, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Aonde Deus está, os anjos estão. Você imagina a presença do Todo-Poderoso neste lugar? Você imagina um momento de adoração, de entrega ao Espírito Santo de Deus, de uma presença tão poderosa que nenhum de nós conseguirá ficar de pé?
Você já imaginou isso? Você já imaginou uma unção tremenda de Deus dos céus, que as pernas tremem, que você cai de joelhos, e você só consegue dizer: santo, 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 santo. Sabe, irmãos, é isso que Deus quer operar aqui. Sabe por quê? Deus quer que nós sejamos esta igreja que reúne no domingo para celebrar, momento de alegria mesmo, se reúne nas casas durante a semana para proclamar o Evangelho, alcançar pessoas, libertar pessoas, restaurar pessoas, curar pessoas. Domingo que vem nós vamos ter um momento de cura aqui. Domingo que vem nós vamos ter um momento mesmo aqui, e você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe por quê, irmãos? É Ele que faz, não somos nós. Você já imagina Ele usar você? Você imaginou Ele usar a sua vida? Irmãos, Pedro era apenas um instrumento, mas ele tinha anjos junto com ele. A Bíblia diz que ele estava em lugar totalmente impossível de ser alcançado. Deus foi lá e tirou ele. Então Deus abre portas. Irmãos, o diabo diz assim, o diabo muitas vezes está dizendo assim: eu não aguento mais aquele crente, ele atrapalha os meus planos, ele bagunça os meus negócios, ele tira gente do meio da prostituição, do meio da destruição. O diabo diz assim: nem a macumba funciona com ele. Sabe por quê? O diabo diz assim: esse crente mora perto de um terreiro, esse crente mora perto de um lugar de prostituição, mas aonde esse crente está, a luz dele irradia, brilha, e o diabo fica furioso com você. Queridos, ou nós estamos causando um estrago no inferno, ou nós estamos causando um estrago na igreja. Você tem que escolher o que você faz. Ou nós vamos transtornar o mundo e causar um estrago no inferno, ou nós acabamos sendo impedimento para a ação de Deus dentro da igreja. E eu quero convidá-la a ficar de pé nesse momento. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. A Bíblia diz que a oração é um ministério de louvor. Eu quero A oração tem poder para acabar com a miséria. Quem crê, diga amém. A oração tem poder para acabar com os tormentos da vida. Quem crê, diga amém. Diga: a oração tem poder para curar. Quem crê, diga amém. Diga: a oração tem poder para restaurar a vida de cada pessoa. Diga amém. Diga: a oração é a chave que abre portas dos céus. Diga amém. Diga: é a chave que fecha as portas do inferno. Diga amém. Nós temos a maior arma dada por Deus. Eu quero convidá-lo nessa noite, porque Deus, Ele já nos deu o poder da intercessão, Ele já nos deu o poder da oração, Deus já nos deu o poder, Deus já nos deu as chaves, ela está nas nossas mãos, ela tem o poder de abrir os céus, e ela tem o poder de fechar o inferno, ela tem o poder de trazer sobre a igreja a unção do Todo-Poderoso, e ela tem poder de destruir todas as fileiras de Satanás. Irmãos, só tem um jeito de ser vencedor: se posicionando. Só tem um jeito de ter vitória: crendo e confiando. Só tem um jeito de vencer todas as coisas: é sendo instrumento e vaso nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós oramos, a igreja ora, Deus envia os seus anjos.
A Bíblia diz que quando a igreja ora, Deus envia os seus anjos e faz brilhar uma luz no meio das trevas. A Bíblia diz que quando a igreja ora, as cadeias caem das mãos. Você está entendendo o que Deus quer fazer? Talvez as cadeias estejam nas suas mãos essa noite. Talvez você está aprisionado, impedido, talvez você está frio na fé. E eu quero pedir para você, faça a prova de Deus nos 40 dias que nós temos. Faça exatamente como nós estamos falando. Crede nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra de Deus. Creia no seu profeta e você vai prosperar. A sua prosperidade está ligada em como você crê naquele que tem autoridade sobre a sua vida. E eu estou dizendo para você, querido, faça a prova de Deus nesses 40 dias. Comece a fazer os devocionais. Amanhã começamos o primeiro devocional. Começa os jejuns. O primeiro jejum dessa semana é o jejum dos doces. Nós não vamos comer doces durante essa semana. E você faz o propósito de não comer doce essa semana. Ah, pastor, eu tenho um casamento sábado. Mas querido, olha, em nome de Jesus, faça o propósito, cumpra o propósito, e você vai ver coisas sobrenaturais. Você vai ver as chaves que Deus colocou na sua mão abrindo. Então quero pedir que você nessa noite, vamos fazer um ato profético nessa noite. Levante as suas mãos. Você já tem, mas nós vamos fazer um ato profético nessas mãos. Deus, nessa noite, nós como igreja vimos o que o Senhor faz através de uma igreja que ora. Havia, Senhor, uma célula de oração na casa de Maria. E aquela célula de oração orava sem parar pela vida de Pedro. E a oração daquela célula de oração quebrou as cadeias que estavam nas mãos de Pedro. O Senhor enviou os seus anjos, tirou Pedro da prisão. Nessa noite, Pai, nós invocamos o Teu nome como igreja. Nós trazemos esta unidade para vivermos esse tempo também de milagres aqui. Nós queremos ver as cadeias se rompendo, as cadeias se quebrando, as cadeias caindo. Queremos ouvir com os nossos ouvidos o barulho das cadeias caindo por terra. Nós queremos, Deus, ver as mãos livres daqueles que estão oprimidos, opressos, presos e aprisionados. Senhor, quanta gente nessa cidade tem sido aprisionada, quanta gente nessa cidade tem sido, Senhor, trancafiada pela mão do inimigo. Mas nessa noite nós estamos com as nossas mãos levantadas, e o Senhor colocou em nossas mãos a chave para abrir e a chave para fechar. Senhor, nós ligamos do céu sobre a vida da Tua igreja nessa noite. Nós destravamos com as chaves do poder da oração os Teus milagres nessa igreja, os Teus sinais nessa igreja, atos sobrenaturais acontecendo nesta igreja, a proteção do Senhor nessa igreja e na vida do Teu povo. Nós liberamos dos céus os milagres, os sinais, os prodígios, as coisas sobrenaturais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas nós também nessa noite, com as mesmas mãos, nós fechamos a porta do inferno. Nós cancelamos o poder do inimigo sobre essa cidade. Nós cancelamos o poder do inimigo sobre as famílias. Nós repreendemos toda ação de divórcio, toda ação de desunião, toda ação de prostituição, toda ação de engano, de pornografia, toda obra de mentira, toda obra de encantamento, toda obra de feitiçaria, todo sangue derramado sobre essa cidade.